No ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre a fome na pandemia. O preço de itens da cesta básica já aumentou 20% nos últimos 12 meses em produtos como leite, arroz, feijão e óleo de soja, segundo associações representativas do setor de supermercados. Enquanto isso, a população, pressionada pela redução de salários e pelo desemprego, tem, a cada dia, mais dificuldades para se alimentar com os itens da cesta básica. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que o desemprego no país aumentou 27% em 4 meses na pandemia. Para falar sobre a fome na pandemia, eu vou receber José Raimundo de Souza Ribeiro Júnior. Ele é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, professor visitante do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo e representante da Associação dos Geógrafos Brasileiros no Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, organização que atua no combate da fome no Brasil. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor nós vamos ouvir com a Isabela Alves e a participação do jornalista Frank Valverde. Olá, Frank. Bom dia, Joel. Bom dia, José Raimundo. Bom dia, Kiko. E bom dia a você que está em sintonia aqui no programa Observatório na Brasil Atual. Muito bem. Eu gostaria de cumprimentar você, Raimundo. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Joel. Agradeço uma vez mais o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante e central para a realidade brasileira. A fome aumentou na pandemia no nosso país, Raimundo. Devido ao desemprego, devido às questões sociais graves e a desigualdade aumentou. Temos um antídoto para essa situação? Olha, saídas e respostas políticas e econômicas para a fome existem, né? E várias delas com resultados já comprovados, assim, positivos, possíveis de serem realizados. Então, é muito importante que neste momento a gente tenha uma leitura de que não é a pandemia em si que está aumentando a fome ou até mesmo criando a fome, porque os dados do IBGE que saíram também faz pouco revelam que mesmo antes da pandemia a situação já era bastante grave no país. Então não é uma questão como antigamente se falava muito, né, a seca sendo responsável pela fome no sertão do Nordeste, era uma forma de naturalizar o fenômeno. Agora o receio que eu tenho é que a gente fique com a ideia de que é a pandemia em si que cause ou que agrave o fenômeno. Não é disso que se trata, são as respostas que a gente está dando à pandemia que são insuficientes para que as pessoas continuem satisfazendo essa necessidade tão básica. Ou seja, nós temos uma desigualdade crônica no país. Antes de apresentar o Kiko Afonso, que é diretor executivo da Ação da Cidadania, eu vou destacar para você que você vai ouvir as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, direto de Nova York. Olá, Kiko, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, meu caro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar por aqui. Kiko, com a pandemia, a demanda da tua organização aumentou? Aumentou a níveis, eu posso dizer que quase nunca antes vistos. A Ação da Cidadania atua nessa questão de segurança alimentar desde 93, né, fundado pelo nosso saudoso Betinho, que trouxe a questão da fome para a mesa, né, justamente para as pessoas entenderem que em 93 já tínhamos 32 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, em situação muito grave. Olhando para o que foi construído ao longo desses anos, o Brasil consegue sair do mapa da fome em 2014, infelizmente uma data e um evento que o Betinho não presenciou, que ele faleceu em 97, mas desde 2014, 2015 para cá, uma série de destruições de políticas públicas, a própria crise política e econômica e todo o processo ocorrido a partir de então começou a transformar o Brasil no que era antes, né? Então a gente hoje tem dados divulgados pelo IBGE que citam dados de 2017 e 2018, ou seja, muito antes de qualquer pandemia, já nos colocando com dados mais alarmantes do que quando o Betinho era vivo.
Então, a gente regride para dados para antes de 2004 e, certamente, com a pandemia, infelizmente, esses dados estão muito, muito piores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com essa piora da fome no Brasil, José Raimundo, vamos entrar novamente no mapa da fome? Essa é uma questão interessante, porque a gente precisa entender o que significou essa saída do mapa da fome. Então, vou permitir explicar isso rapidinho. Em 2014, o Brasil sai deste mapa, que era um mapa organizado pela Organização das Nações Unidas, mais especificamente pela sua agência responsável pela agricultura e alimentação, que colocava no mapa da fome países que tinham acima de 5% da sua população numa situação chamada de cronicamente desnutridos. Esta é uma das medidas possíveis da fome. E somente em 2014 o Brasil saiu desse mapa. É importante dizer que acima de 5% de cronicamente desnutridos é uma situação bastante grave, característica de países que ou a economia está completamente em frangalhos, ou estão passando por conflitos armados, ou tem uma situação bastante específica que te ajuda a entender a situação desses países. Estão vivendo crises de fome, propriamente ditas. Para países que estão entre os 10 maiores PIB do mundo, é inaceitável que tivesse tamanha parte da população neste lugar. Os dados da FAO ainda indicam o Brasil com menos de 5% de cronicamente desnutridos. Acontece que tem outras medidas da fome, e do meu ponto de vista mais interessantes, que são aquelas obtidas pelas escalas de insegurança alimentar, que revelam que o Brasil tem uma quantidade de pessoas em risco de fome e fome muito grande. Então, como o Kiko vinha dizendo, a gente regrediu para um patamar anterior a 2004. Então, se em 2004 o Brasil estava no mapa da fome e a gente regrediu para um patamar anterior, a gente pode dizer que o Brasil sim voltou para este mapa. Só que este mapa nem é mais produzido pela ONU. Eu acho que é importante a gente destacar que houve, entre 2004 e 2013, uma melhora, mas que não acabou com a fome no país. A fome não havia acabado em 2013, 2014. É importante dizer isso. E que agora a gente tem um novo agravamento do fenômeno, né? A fome e o risco de fome atingem hoje 41% da população brasileira. É uma proporção inaceitável. Eu estou dizendo que 41% da população brasileira não tem segurança de que vai ter dinheiro para comprar comida até o fim do mês. Dentro desses 41%, 14% restringe quantitativa e qualitativamente a sua alimentação. O nome disso é fome. Então a gente está com 14% das pessoas que restringem, que pulam refeição, que diminuem refeição, que come apenas um tipo de alimento, um relato muito comum durante a pandemia, né? Então, o Brasil, ele volta, do meu ponto de vista, volta ao mapa da fome, mas ele também nunca tinha acabado com a fome. A gente não pode criar essa imagem de que havia acabado. Havia muito a ser feito e agora há muito mais ainda a ser feito. Kiko, durante a pandemia, a gente observou uma bolha de solidariedade no país. Como transformar isso numa política pública com a sociedade civil organizada para combater a fome no Brasil? Bom, acho que é muito importante que essa bolha de solidariedade continue, né? A gente, nessa pandemia da Covid-19, atendemos mais de 2 milhões de brasileiros com distribuição de cestas básicas pelo Brasil inteiro. Uma das maiores ações de solidariedade no Brasil nesse momento. A gente está nessa atuação de combate à fome desde 93, então a nossa atuação é contínua de distribuição de alimentos. A gente tem uma campanha anual chamada Natal Sem Fome, que tenta justamente chamar a atenção da sociedade para a questão da fome no Brasil, né? E isso a gente, desde 2014, e eu concordo com o que foi falado agora, quer dizer, a gente nunca saiu completamente de não ter fome no Brasil, mas a trajetória era descendente, né? A gente tinha uma trajetória claramente descendente, as políticas públicas criadas, como o Conselho de Segurança Alimentar, todos os programas de aquisição de alimentos, o incentivo à agricultura familiar, tinha uma trajetória de que isso era uma redução clara e que, obviamente, com toda essa destruição dessas políticas públicas, elas simplesmente começaram a subir de novo. Era óbvio que isso ia acontecer, e a ação da cidadania, como atua na ponta nessas comunidades, já percebia isso acontecendo desde 2016. Então a gente vem alertando a sociedade
trazendo de volta o Natal Sem Fome, trazendo para a mídia esse risco de volta ao mapa da fome da ONU, alertando o governo. Eu sempre lembro dessa reunião, a gente foi a Brasília, sentamos com o ministro da Cidadania à época, Osmar Terra, avisando e alertando que os dados estavam vindo piores. A gente já sabia que esses dados do IBGE iam ser divulgados em algum momento, e simplesmente a resposta era sempre: isso tudo é coisa de comunista, isso tudo é coisa de maluco, esses dados são inventados, e o resultado está aí. É um dos piores dados históricos, e a solução desse problema, a gente já tem a receita, a gente já sabe o que fazer. As políticas públicas que foram criadas para combate à fome, para mudar a realidade do Brasil e nos tirar dessa medida que existia, que era o mapa da fome da ONU, elas foram muito antes do tempo que se esperava. O processo foi muito acelerado. Então, trazer de volta essas políticas e reforçá-las é o passo zero. Não há como simplesmente olhar para novas políticas públicas sem trazer de volta, reforçar o Bolsa Família, reforçar o Programa de Aquisição de Alimentos, o PRONAF e uma série de programas sociais e Conselho de Segurança Alimentar no Brasil inteiro que tinham esse olhar sobre políticas públicas de segurança alimentar para trazer segurança alimentar para a população como um todo. Você falou que a sua organização atende 2 milhões de pessoas. Nessa campanha da Covid, né? É isso. Onde estão localizadas essas pessoas? Em todo o país? No em norte, todo o país. Existe uma região específica que vocês atuam? A gente atua mais na região do Rio e São Paulo por uma questão de volume de pessoas, né? Então a gente tem um grande reforço de atuação nessa cidade, e o Rio de Janeiro é a nossa sede, então a gente realmente tem uma atuação mais forte, mas a nossa atuação é no Brasil inteiro. É uma rede de milhares de entidades no Brasil todo, desde comunidades ribeirinhas, indígenas. Para ter uma ideia, a gente atendeu todas as comunidades indígenas do estado do Rio de Janeiro. Estamos atendendo agora lá na região do Pantanal, enviando 65 toneladas de alimentos para as famílias que foram atingidas pelos incêndios. As comunidades indígenas que foram abandonadas pela FUNAI na questão das cestas básicas, nós enviamos alimentos para eles. Então a gente tem tentado entrar também e suprir as demandas onde o governo tem falhado, né? Onde o governo não tem atendido, e a gente tem tentado chegar e criar também na sociedade a visão de que o Brasil não tinha um problema muito grave antes, e não foi a pandemia que criou a fome. A fome já existia, ela só foi acentuada pela questão da fome, e a solidariedade, como foi citado há pouco, ela é uma questão que, infelizmente, o brasileiro age muito na tragédia, mas não no drama. Então, a fome ela já existia e não tinha apoio. Não existia muito apoio para a questão de segurança alimentar. Quando vem a tragédia e aí as pessoas percebem que seus vizinhos estão precisando de cesta básica, elas começam a falar: opa, peraí, deixa eu agir agora. Mas a pessoa doa uma vez e acha que resolveu o problema. Não, a fome vai continuar por anos à frente. Já vinha anos atrás, vai continuar anos à frente, e numa situação, infelizmente, muito pior, com o cenário do que a gente tem visto aí do governo e das políticas que têm sido destruídas por esse governo, infelizmente. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: rendimento global do trabalho cai quase 11% até setembro. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, as perdas em horas de trabalho causadas pela Covid-19 causaram uma queda significativa dos rendimentos para os trabalhadores de todo o mundo. Em sua última avaliação dos efeitos da pandemia, a agência estima que o rendimento global do trabalho tenha diminuído 10,7%, ou 3,5 trilhões de dólares, nos primeiros 3 trimestres de 2020, quando comparado com o mesmo período em 2019. A maior queda acontece em países de baixa média renda, cerca de 15,1%. A região das Américas foi a mais atingida, com perdas na ordem dos 12,1%. A OIT informa que as perdas globais foram consideravelmente maiores do que as estimadas na sua edição anterior, publicada em 30 de junho. Para o terceiro trimestre de 2020, esperam-se perdas globais de 12,1%. Embora muitas medidas restritivas tenham sido atenuadas, existem variações entre regiões. Por exemplo, 94% dos trabalhadores vivem em países com algum tipo de restrição e 32% vivem em economias onde todos os locais de trabalho se encontram fechados, exceto os serviços considerados essenciais.
A pesquisa da OIT também analisa a eficácia das medidas do estímulo orçamental implementadas pelos governos. Embora estas medidas tenham desempenhado um papel importante, aconteceram sobretudo em nações de alta renda. Economias emergentes e em desenvolvimento tiveram capacidade limitada de resposta. Para a OIT, esta diferença é ainda mais preocupante devido aos níveis de proteção social em muitos países em desenvolvimento. Além disso, alguns países tiveram de reorientar a despesa pública devido à pandemia. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O tema do programa de hoje é a fome na pandemia. Estamos conversando com o José Raimundo de Souza Ribeiro Júnior, que é geógrafo, e o Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, organização que atua no combate à fome no Brasil. José Raimundo, ouvindo o Kiko, eu percebi que a fome é generalizada no país, né? Eles atuam mais em São Paulo e no Rio de Janeiro, e alguns estados do Sudoeste. Existe regiões onde a fome é crônica no nosso país, onde que era necessário políticas públicas para combater esse mal que aflige o nosso país? Perfeito, Joel. Eu costumo tratar dessa temática falando sobre uma complexa espacialização da fome no Brasil, né? Então a gente tem que começar essa conversa um pouco apresentando que a distribuição da população brasileira no território ela é bastante desigual. Então, a gente tem mais de 80% da população vivendo nas cidades e o Sudeste concentrando a maior parte da população, o que faz com que, às vezes, as áreas que tenham as maiores prevalências, proporções de fome, não sejam as mesmas áreas que têm o maior número absoluto de pessoas em risco de fome ou fome. Então, aí está o desafio para a gente entender essa espacialização da fome, de trabalhar ao mesmo tempo com números absolutos e relativos. Então, quando o Kiko fala sobre a atuação no Rio e em São Paulo por conta do grande volume, isso faz muito sentido e vai de acordo com o que os dados do IBGE mostram, né? Então, essa última pesquisa da POF, que mediu a fome e o risco de fome em 2017 e 2018, apontava que a região com maior número absoluto de pessoas nessa situação era o Sudeste, ultrapassou o Nordeste. 9,3 milhões de domicílios no Sudeste estão em risco de fome, contra 8,9 no Nordeste. É bem próximo, a gente pode, né, também não precisa criar um ranqueamento e uma classificação que você olha para um e deixa de olhar para o outro. E entre os estados com maior número absoluto, São Paulo é o primeiro, Minas Gerais o segundo e Rio de Janeiro o quarto. Então, onde se concentra a riqueza no país, também se concentra a miséria. Agora, é importante dizer que no Norte e no Nordeste, a proporção, a prevalência de risco de fome é altíssima. Então, no Norte, 57,3% dos domicílios nessa situação, no Nordeste, 51%. A gente está falando de que mais da metade dos domicílios nessas duas regiões não tem segurança com relação a uma necessidade básica. E aqui é sempre bom fazer essa parte. A gente centra a nossa conversa hoje na fome, mas quando a gente está conversando com colegas de outras áreas que estudam outros aspectos da reprodução, da vida dos trabalhadores, a gente já sabe, né, que quem está com esse problema na alimentação está passando por problema na esfera da mobilidade, na esfera da moradia e do acesso de vários outros serviços básicos. E principalmente em relação ao desemprego, né? Em relação ao desemprego, a matéria da ONU News que a falta de emprego leva as pessoas a passarem fome. Porque a gente vive uma imposição, né, de uma compreensão de que nós temos que satisfazer nossas necessidades todas pelo mercado. Então, este mantra neoliberal de que o Estado não deve interferir em nada e a gente deve resolver todas as nossas necessidades pela compra e venda de mercadorias, isso coloca a gente nessa situação de que se você não tem trabalho e não tem rendimento, você não tem como satisfazer suas necessidades, não há saída. Num país onde a assistência social é precária, e o teto de gastos está aí para mostrar que o projeto é de precarização ainda maior dessa assistência social, como um todo, seja na forma de aposentadoria, seja na forma de outros benefícios. Então, essa população vai sendo submetida a um regime de fome. É disso que a gente tem que dizer. A população é submetida a um regime de fome. Porque às vezes parece, e aí eu fico até algo entre o indignado e o extremamente chateado, quando os economistas,
apontam certas relações econômicas como naturais, né? Então, por exemplo, o aumento do preço do arroz e do feijão. Você abre o jornal e muitos economistas dizendo, bom, pois bem, essa é a lei de mercado. Mas calma aí, a gente está falando sobre uma população que já estava com fome, que depende do arroz e feijão durante uma pandemia. A resposta que você tem a dar para este fenômeno é simplesmente dizer que isso é a lei de mercado? Isso é muito pouco. Eles esqueceram de falar, né, principalmente nessa questão do arroz, acho que é fundamental a gente colocar, que o problema está nos estoques reguladores, né? O governo não fez a lição de casa deles, né? Não fez a lição de casa. Como você mesmo disse, José Raimundo, eles pedem o Estado mínimo, mas, na verdade, eu acho que a gente precisa levantar, gostaria até que o Kiko e você mesmo também, José Raimundo, colocasse do Estado necessário. Acho que a gente não pode falar em Estado mínimo num país como o Brasil. A gente tem que levantar a questão do Estado necessário, ele é necessário para resolver essas questões. A questão, por exemplo, dos estoques reguladores, né? A gente percebe que todos os governos anteriores, isso independentemente da questão ideológica, da matiz ideológica deles, eles cumpriam o papel. Nós tivemos vários, o Fernando Henrique, enfim, todos os outros, Lula, o Temer, todos eles cumpriram o papel do estoque regulador. Chega o governo atual, não cumpre esse papel. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o Estado necessário dentro dessa situação que nós estamos vivendo hoje da fome no Brasil. Eu vou fazer um comentário breve para passar a palavra para o Kiko. Exatamente, era esse o ponto que eu queria chegar. Tem toda uma política alimentar. Você simplesmente fala assim, o dólar está mais caro e por isso tem mais exportações, você tira o direito das pessoas de entenderem toda a política que há por trás da formação do preço dos alimentos e da distribuição desses alimentos. Então, a partir do governo Temer, a dilapidação dos estoques públicos, que é um pedido constante de organizações como o Banco Mundial, que entendem que estoques públicos atrapalham, que esses estoques têm que ser privados, né? Então, para quem está no mercado, é melhor que o estoque esteja na mão deles e eles definem preços de compra e venda, inclusive em crises como a que a gente está vivendo. Então, eu estou de pleno acordo, Franklin, que ou a gente trata esta questão da política alimentar na sua integralidade, com um olhar mais amplo, ou a gente simplesmente justifica as más escolhas feitas por um governo que não tem como preocupação, como prioridade, garantir que a sua população se alimente de forma adequada. Kiko, quero ouvi-lo sobre a naturalização da desigualdade no nosso país. Perfeito. Só uma pequena correção, a gente atua no Brasil inteiro, tá? Todos os estados do Brasil, interior, capital, Amazonas, interior, Pará, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, nossa atuação é bastante ampla no Brasil todo. Bom, esse tema assim, é óbvio, né? E claro que a política desenhada por esses últimos governos tem focado muito na questão da exportação. É claro que a gente entende que, bom, de um lado você tem o empresário que quer ganhar dinheiro e quer ir para o lugar onde ele vai ter mais dinheiro. Beleza. Mas existe exatamente essa questão da regulação e do ambiente onde as legislações criam mecanismos para que isso não destrua a alimentação da população, né? Então, os estoques reguladores são um dos mecanismos. Outros mecanismos, e isso é uma coisa muito importante de se falar aqui, eu sei que todo mundo sabe disso, mas para o nosso ouvinte aqui é sempre importante dizer que 70% dos alimentos que chegam na mesa do brasileiro são dos pequenos agricultores. E o governo último, esse governo atual, ele tem destruído toda a questão de apoio aos pequenos agricultores. Então, o financiamento para o pequeno agricultor, todos os programas de aquisição de alimentos, todas as questões que permitiam que esse pequeno agricultor pudesse suprir de alimentos a população em geral, foram destruídas. Então, se você tem, de um lado, o Estado que incentiva o agronegócio exportador, cria todos os mecanismos e dá todos os subsídios, empréstimos e etc., para que o agronegócio aconteça exportando e, com isso, olhando só a questão da balança comercial, você tem, obviamente, um detrimento em relação à alimentação da população brasileira. Então, é muito claro que é uma visão política de Estado, né? Essa questão da desigualdade, toda a questão de manutenção do status quo para que isso esteja na mão do mercado e que ele possa manipular os preços e ter o controle disso, é óbvio. Esse governo atual, ele é comprado com esta ideia, né? Ele não é comprado com a população brasileira e de olhar o Estado como um Estado que tem, sim, o seu papel importante, como em qualquer país do mundo.
Se você olhar, inclusive, os Estados Unidos têm políticas públicas mais progressistas em algumas questões do que o Brasil está tendo agora. Então, é muito difícil você olhar para o modelo atual de governo, que é um modelo totalmente ultrapassado, é um modelo neoliberal que nem é mais utilizado em nenhum lugar do mundo. O Brasil está num modelo que já foi página virada no mundo inteiro há 10, 20 anos atrás. As pessoas não saíram da Universidade de Chicago, estão lá até hoje naquela visão antiga do que é um governo liberal, né? Então, assim, ou você começa a entender que o mundo inteiro começa a olhar para uma questão de um Estado social, um Estado que olha, claro, para a balança econômica, porque é importante, o emprego é importante, a geração, a economia é importante, a empresa é importante, todas essas são figuras da sociedade. Mas o povo, que precisa, né, estar nessa equação, né, como nosso ex-presidente Lula gostava sempre de dizer, o povo tem que estar ali na equação, né, e tem que estar mesmo, esse é um acerto. Se a gente não olhar qualquer política pública, olhando o viés da população que sofre como sofre no Brasil e tem uma desigualdade que é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo, como que você consegue criar leis que o mercado se ajusta automaticamente? Não existe. O mercado vai olhar para o lucro, ponto final. Claro, tem uma empresa ou outra que tem uma visão um pouco mais social, uma questão de olhar mais... Claro que existe, mas o foco é sempre o investidor, é o grande mercado, é o grande capital. Então a gente tem que olhar para esse ecossistema de atores e tentar achar um equilíbrio, onde que o empresário ganha, mas a população não sofre. Esse equilíbrio é onde a gente tenta achar justiça social de alguma maneira e olhar que o papel do Estado ele é importantíssimo para justamente olhar pelo lado da população e fazer esse equilíbrio acontecer. Eu quero te ouvir, Zé Raimundo. O que explica a população de baixa renda mais atingida pela fome, pelo desemprego, é que dá sustentação ao governo, segundo as últimas pesquisas divulgadas pela Folha de São Paulo? Difícil, né, Joel? Acho que é uma explicação complexa e às vezes, quando a gente está no olho do furacão, tentar fazer análises mais definitivas sobre estes fenômenos nos coloca numa situação complicada. Eu acho que, em parte, como muita gente tem anunciado, existe um impacto, sim, do auxílio emergencial de R$600 e a forma como a informação acerca deste auxílio chega até as pessoas. Então, à medida em que os R$600 chegam nas famílias que estão necessitando e aparece para elas como uma obra do governo federal, que na verdade propôs um auxílio de 200, que queria que fosse um auxílio com menor duração do que o que esse tem, isso é um fator que pesa a favor. Mas acho que tem outros fatores que pesam também. Eu acho que tem não sei nem se é um mérito, é difícil falar de mérito, né, do meu ponto de vista para esse governo, mas esse governo, por vezes, dialoga claramente com os anseios mais claros da população. Então, desde o começo da pandemia, o presidente Bolsonaro, soube habilmente trabalhar com o dilema morrer de vírus ou morrer de fome. Evidente que ele não explicitava que era o governo dele que estava produzindo este dilema. A gente não precisava viver este dilema. Mas à medida em que ele produzia este dilema, e este dilema se materializava na vida das pessoas, as pessoas falam, poxa, é esse cara que está dialogando comigo, né? Às vezes, uma conversa importante como a que a gente está fazendo aqui agora, que passa por programas, políticas públicas e uma forma de explanação do mundo que não é das mais compreensíveis à primeira vista, a gente tem que ter esse esforço de torná-la bem compreensível e bem mais acessível. Acho que essa é uma tarefa da esquerda, dizer claramente para as pessoas, por exemplo, como a gente está agora, que insegurança alimentar é fome. Não adianta você chegar e falar assim, os índices de insegurança alimentar moderada e grave subiram 14%. Isso não diz a mesma coisa que você dizer, a fome cresceu 14%, a fome está aumentando. Então tem um diálogo com a população que é importante que a esquerda faça, retornar, não sei nem se é retornar, se já saiu, acho que esse é um debate longo, né, entre pensadores e partidos, mas ir ao chão, conversar com as pessoas e entender quais são os problemas que elas vivem para dialogar com estes problemas. Acho que esse é um ponto. Há algo neste governo de saber conversar com a população. Os métodos a gente discorda bastante, né? Então, porque também você pode saber conversar mentindo, iludindo, usando robôs. A gente sabe que o arsenal é vasto para
também criar desinformação. Mas, de alguma forma, esse contato que ele conseguiu, que este projeto conseguiu estabelecer com a população, uma parte expressiva da população brasileira, e sejamos também muito sinceros, né? Quem segura um presidente no poder não é somente a sua aprovação entre os mais pobres. Enquanto a Faria Lima e o agronegócio estiverem sendo largamente beneficiados pelas medidas do governo, eles continuarão apoiando o governo. A gente teve, em muitos momentos, vários sinais dados pelo mercado do setor do agronegócio de que eles apoiam esse governo. Então, esse apoio não está também só entre os mais pobres. Kiko, eu quero ouvi-lo. O que explica essa última pesquisa? Para mim, é muito na linha do que o Zé Raimundo falou, mas eu acho que o peso é muito grande na questão do auxílio emergencial. Se a gente olhar o que foi o auxílio emergencial, ele foi muito maior do que o Bolsa Família, né? Então, para famílias que recebiam antes o Bolsa Família, que giravam em torno de 170, 200 reais, de repente caiu na mão deles 600 reais, né? E o governo Bolsonaro foi muito hábil em puxar a narrativa de que o auxílio emergencial era algo dele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele se meteu numa armadilha sem volta. Por quê? Existe uma composição que no modelo atual econômico brasileiro, é inviável manter o auxílio emergencial a 600 reais para essa quantidade de pessoas, né? São 50 bilhões, no mínimo, por mês. Você não tem como botar isso no orçamento, porque o teto dos gastos não permite isso. Ele só é permitido porque a gente está num momento em que é um estado de emergência, então o teto dos gastos pode ser furado nesse momento, mas a partir do ano que vem, a partir de dezembro, quando isso acaba, você não tem mais como inserir a questão do auxílio emergencial nessa equação. Ou buscar uma outra alternativa, como um imposto para os ricos, né? Nenhum imposto criado, nada que gere novo dinheiro consegue ser usado, porque o teto dos gastos não permite que se gaste mais do que o ano passado, mais a inflação. Então, mesmo que ano que vem a economia volte em V, como o ministro Guedes diz, mesmo que se crie um imposto novo que traga bilhões e bilhões e bilhões, você não pode usar esse recurso porque o teto dos gastos impede o uso. Então, existe agora uma sinuca que alguma perda o governo Bolsonaro vai ter. Ou ele fura o teto dos gastos e perde a ala neoliberal, o Guedes e Companhia Limitada pulam fora do governo, porque eles são absolutamente contrários a isso, ou ele entra pela via de manter esse gasto excessivo sem ter o recurso para isso e sem ter o apoio do empresariado e do setor da Faria Lima, como o nosso amigo Zé Raimundo citou muito bem. Então, ele está num momento agora que talvez seja um momento de alta por conta disso. A pesquisa da Exame, que saiu recentemente, mostra uma tendência já de começar uma queda, né? Ele cai para 35% de aprovação. Então, eu acho que a sinuca que ele se meteu até o início do ano que vem, ou acontece algo muito imprevisível, que tem acontecido bastante nesse governo, ou eu acho que a aprovação dele tende a cair muito. Agora, não vamos negar que existe uma parcela da população brasileira que tem a visão do Bolsonaro, né? Aqueles 20%, 30% que realmente pensam desse jeito. E sem querer me alongar muito, mas eu acho que o Zé Raimundo tocou num ponto que é muito importante, que é a esquerda, quando assumiu o poder, ela foi para Brasília. Ela saiu da ponta. Então, todas as grandes lideranças, todos os atores acharam que a solução viria a partir de um governo de cima para baixo, esquecendo a base. E quando a gente começou a perceber que a situação começava a virar, a conexão da base já tinha sido feita pelas igrejas neopentecostais, por esses grupos que se apoderaram dessa esperança para essa população. A gente que atua como ação da cidadania na ponta percebeu claramente que a esquerda sai ali da periferia e a igreja entra. E aí pronto, o jogo virou completamente, né? Então hoje, infelizmente, olhar a periferia sem entender a igreja, sem entender o evangélico e tudo mais, é algo que a esquerda precisa entender muito bem para voltar a estar na ponta. Zé Raimundo, eu quero te ouvi-lo. Como o campo progressista pode recuperar o protagonismo e propor soluções que realmente de interesse da população brasileira e, claro, combata essa fome crônica que existe no nosso país?
Eu queria ter essa resposta, Joel. Acho que essa é uma pergunta difícil e está todo mundo se fazendo essa pergunta nesse momento, né? Todos que são, se identificam como do campo progressista ou de esquerda, se colocam, né? O que fazer num momento como esse? Eu vou aproveitar a presença do Kiko aqui e o tema da nossa conversa para falar de uma ponta disso, que é a que eu me intero mais, que é a questão da alimentação, mas eu não acho que a saída esteja única e exclusivamente por essa temática. Mas me parece que esse é um momento importantíssimo para a gente explicitar uma vez mais que em momentos de crise os trabalhadores podem contar somente com eles mesmos, com a solidariedade entre os trabalhadores. E tem uma coisa que é muito cruel neste momento, que é um certo sequestro da solidariedade entre trabalhadores na forma de marketing social de grandes empresas. Então tem grandes empresas nesse momento fazendo ações de doações, muitas vezes captando doações das pessoas e utilizando isso, capitalizando isso de forma privada para dizer, olha, nós somos parte da solução dos problemas, mas são empresas que, ao mesmo tempo, combatem todos os direitos dos trabalhadores firmemente, né? Então, a gente poderia pegar as empresas do mercado financeiro, os grandes bancos, que apresentam doações bilionárias, mas que, por outro lado, promovem uma política de perda de direitos muito grande. Mas para voltar para a pergunta, esse é o momento da gente dizer para os trabalhadores que a solidariedade entre nós importa, é importante, e é a partir dessa solidariedade que a gente pode começar a reconstruir isso que o Kiko estava colocando aí, de ter estratégias que partam, né, dessa organização endógena, né? Então, quando você vê o MST realizando inúmeras doações de alimentos num momento como esse, isso indica um caminho. Essa é uma organização que tem uma história política, que tem estofo para trazer muita gente e demonstrar, olha, a gente tem aqui um projeto de país que a gente se alimentaria de outra forma. Então, do meu ponto de vista, o que a gente tem que fazer agora é olhar para os problemas reais da população, numa abordagem bastante próxima daquela que o Paulo Freire propunha, de não chegar com soluções para quem está com os problemas, mas de perguntar para as pessoas quais são os problemas que te afligem e como você acha que a gente poderia superar isso. Então, num processo formativo de baixo para cima, criando de fato conscientização. Agora, isso é um processo difícil de ser feito, demanda uma energia e um trabalho enorme, e ele não é feito do dia para a noite. Então, acho que é um momento de reconstrução mesmo, da gente olhar para os nossos projetos, para os nossos processos e dialogar diretamente com as necessidades da população. E eu tenho certeza, que se a gente tomar a alimentação como uma bandeira dos movimentos sociais, a gente traz muita gente para o nosso lado. As pessoas reconhecem que a alimentação delas não é variada, não é suficiente, elas gostariam de comer outras coisas e comer melhor, e esse é um bom ponto de partida para começar a falar de política e de economia. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. No boletim de hoje, eu vou trazer as notícias que tiveram mais repercussão nas nossas redes sociais. A primeira delas é sobre um pai que adotou uma menina com síndrome de Down que foi rejeitada por 20 famílias. O italiano Luca Trapanese sempre teve o sonho de se tornar pai. Ele também trabalha como voluntário em organizações que auxiliam crianças com deficiência há 14 anos. Outra notícia é do brasileiro Ralph Tondes, que foi reconhecido como jovem líder pela ONU. O empreendedor social de 28 anos foi escolhido por atuar no combate à pobreza e na redução das desigualdades sociais. Para encerrar, nós temos a notícia do líder indígena Ayrton Krenak, que recebeu o prêmio de intelectual do ano. O reconhecimento veio do prêmio Juca Pato, que parabeniza os autores que contribuem para o desenvolvimento da democracia brasileira. Essas são as notícias da semana, e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, acesse nosso portal, observatório3setor.org.br. Muito obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada. Muito bem. Franklin, boas notícias, né?
dentro desta bolha de solidariedade, não só acontece aqui no Brasil e no mundo, a gente é impactado com boas notícias. Mas É elas não são verdade. necessárias para combater a crônica fome que existe no país, né? É verdade, Joel. Acho que essas boas notícias, de uma certa forma, servem de alento, né, para nós continuarmos nessa luta de combate à fome, luta pela implantação da democracia, né, proteção da democracia, na verdade, no Brasil, e tantas outras lutas que nós temos aí que enfrentar no nosso dia a dia. E eu queria aproveitar, Joel, já que você me passou a palavra, para falar da nossa campanha, né, que é o Observatório em Movimento, que vai iniciar neste mês. Essa campanha é uma iniciativa que tem o objetivo de apresentar informações e dicas, além de sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento, de como nós podemos viver melhor esta pós-pandemia, né? Nós passamos um momento de quarentena bastante difícil e agora a gente entra numa nova fase, que é essa fase da pós-pandemia. E o Observatório irá ouvir uma série de especialistas para apontar caminhos para melhor passar por essa situação. E eu aproveito também, Joel, para convidar a todos e todas para nos acompanhar em nossas redes sociais, né? No Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor, e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. E eu queria, aproveitando também, Joel, ler 2 comentários que foram feitos numa matéria que nós publicamos no nosso portal. A matéria Realidade Ignorada. 1 em cada 3 no Brasil sofre com privação de comida, né? Ou seja, fome, para falar o português, claro, com todas as letras. E esses comentários nós temos 2 aqui que nós separamos. A Maria José Bispo, ela diz o seguinte: é muito triste essa realidade de hoje. Tem muitos hipócritas que ainda falam que aqui no Brasil ninguém passa fome, o que não é verdade, né? Nós estamos vendo o debate hoje que nós temos aqui com José Raimundo e o Kiko mostra muito bem que a fome está aí presente no nosso dia a dia. E a Tereza Silva, lá de Água Azul do Norte, uma cidade lá do Pará, diz: não tem merenda porque o dinheiro da merenda escolar vai para a mordomia dos federais, estaduais e municipais. Que pena. É uma realidade. Então, ela fala do desvio, muitas vezes, da verba pública para outras funções que poderiam estar sendo encaminhadas para o combate à fome. Eu acho que são questões importantes que a gente pode debater. E até mais adiante, né, acho que durante o que resta do programa, eu acharia importante o Kiko falar um pouco sobre a campanha Natal Sem Fome, neste ano de 2020, né, que nós estamos vendo essa pós-pandemia, mas digamos que é uma pós-pandemia meio misturada no caso do Brasil. Acho que a gente vive ainda em quarentena, porque os números aqui não caem, né? Nós estamos cada vez, uma cidade ou outra que pode cair, mas no conjunto geral do país, estamos ainda em plena pandemia, e uma pandemia bastante trágica. Como se fazer essa campanha do Natal Sem Fome em plena pandemia? Acrescentando, Franklin, 12 milhões de pessoas irão passar fome, a mais do que os dados revelam, né? Hoje, é verdade, durante a pandemia. Quer dizer, será um Natal sem fome para um número muito maior de pessoas. Kiko? É um desafio absolutamente enorme, né? É importante lembrar um dado que eu esqueci de mencionar aqui, mas a pesquisa não leva em consideração os moradores de rua, né? Então, quer dizer, os dados são muito mais impactantes do que aparecem, né? Mas realmente é um desafio enorme. E aí eu queria talvez não discordar do meu amigo José Ribeiro, mas tentar um novo olhar, vamos dizer assim, em relação a essa questão do setor privado, tá? Eu concordo com 99% do que você está falando, tá? Eu acho que o setor privado realmente tem uma dificuldade enorme nessa relação com a sociedade, visa o lucro sempre e todo aquele discurso que a gente já conhece e concorda. Mas a relação que a gente tem visto, então é importante lembrar, a gente alimentou 2 milhões de brasileiros, tá? Recebemos 30 milhões de reais de doação, já chegando daqui a pouco a 35 milhões de reais de doação só durante a Covid. 80% desses recursos vieram de empresas, tá? E empresas que eu entendo que algumas organizações têm uma visão um pouco diferente, mas nós entendemos que
a gente quer construir com essas empresas uma mudança de cabeça. E aí eu acho que também é um papel da esquerda fazer chegar às empresas essa realidade ao qual eles não têm conhecimento. E, infelizmente, quando a gente trouxe dados da fome e como a gente estava trabalhando e levou eles para ver o nosso trabalho e a importância do que a gente estava fazendo, muitas empresas passaram a mudar completamente as suas áreas de responsabilidade social. Então, a gente tem empresas, que não vou citar o nome, mas que são parceiras nossas, que criaram estruturas específicas de segurança alimentar dentro das suas empresas para uma relação de longo prazo com a ação da cidadania. Não é uma doação para sair na mídia um mês. Não, eles estão fazendo uma estrutura dentro da empresa para que a gente receba doações e consiga criar projetos de apoio ao pequeno agricultor, à cadeia produtiva de segurança alimentar, tudo isso através dos seus negócios. Então, eu acho que tem, para algumas empresas, especialmente as mais novas, que tem uma visão, acho que de donos mais novos, né, dessa juventude que tem uma visão um pouco mais sustentável, etc., muitas começam a olhar também essa área de impacto e o seu papel na sociedade como importante. E te digo por que isso. Não é só porque elas têm uma visão um pouco mais progressista. É porque os investidores internacionais começam a exigir resultados de impacto social dessas empresas. Então, os grandes fundos de investimento internacional, a BlackRock, todas as grandes, exigem agora que, além do lucro, elas deem resultados de impacto social e socioambiental. Então, de uma forma ou de outra, existe um caminho sendo traçado que nós, como representantes da sociedade civil e da ala progressista, temos que ajudar a construir esse novo caminho para que ele não seja deturpado por um caminho que é o que tem hoje. A gente tem que ajudar nesse diálogo e ajudar nessa construção. Bom, eu acho que é importante você destacar, viu, Kiko? Porque a gente não pode eternamente ficar distribuindo cesta básica. De jeito Nós temos nenhum. que mexer na estrutura da desigualdade. A estrutura ela tem que ser encaixada. Quer dizer, você tem que começar a olhar, e é isso que muitas empresas que têm dialogado com a gente dizendo isso. Cara, eu não sabia que um mês com auxílio emergencial o cara ia estar morrendo de fome. Começar a distribuir cestas básicas para os funcionários que tiveram que ser colocados na redução de salário, porque elas viram pela primeira vez essa realidade. E eu te digo isso não só das empresas, de amigos meus, pessoas que trabalhavam em outras empresas comigo, que olharam e falaram, caraca, eu não sabia que a situação era tão grave, tão frágil. Então, a pandemia serviu, acho que, para dar uma chacoalhada nisso, e a gente tem que aproveitar esse momento para também construir algumas pontes com o setor privado nesse sentido. Tá? Sobre o Natal Sem Fome desse ano. Vai ser o maior Natal Sem Fome da nossa história, não tenho a menor dúvida. A gente, como falei antes, arrecadamos 30 milhões de reais durante a pandemia, foi a maior arrecadação única da história da Ação da Cidadania. A gente entra para o Natal Sem Fome desse ano com uma série de engajamentos, especialmente da área cultural, então todos os artistas, atores, cantores, etc., estão se engajando justamente também por conta de tudo que esse governo fez contra a cultura. Eu acho que é um movimento de também mostrar sua indignação. E a Ação da Cidadania, o Natal Sem Fome especificamente, tem muito o ideal do Betinho, né? De criar uma plataforma onde instituições, empresas, pessoas e governos que queiram se juntem à campanha para criar suas próprias arrecadações e ações sociais. Então, o que a gente vê no Natal Sem Fome são pessoas que nunca atuaram como voluntárias ou nunca atuaram como ação social, criando seus comitês de arrecadação nos seus condomínios, nas suas empresas e começando a se mobilizar. E a gente quer justamente entregar para essas pessoas um ferramental de mobilização social para que traga não só, e isso é sempre importante dizer, o Natal Sem Fome não é sobre entregar alimentos no Natal. O entregar alimentos no Natal é importante, é um movimento simbólico, mas o que é muito mais importante é trazer a conscientização da população em relação à questão da fome, mostrar para elas a importância do engajamento e voluntariado. Então, isso é o que é muito maior do que a entrega que a gente faz no final do ano, no Natal. Então, esse ano a gente já tem uma série de ações planejadas, o Natal Sem Fome lança dia 18 de outubro, já temos mobilizações nacionais no Brasil inteiro para engajamento na campanha, empresas, mídia, outras organizações, a gente está conversando com a CNBB Caritas, com a Acnur, a gente ajuda a Acnur com refugiados. Então tem uma série de entidades nacionais que estão se juntando nessa grande rede de solidariedade justamente para tentar
mobilizar. Nesse trabalho que vocês realizam, é possível fazer inscrição individual ou é através de organizações? Então, a Ação da Cidadania, ela não entrega cestas especificamente para pessoas. A gente entende que as entidades que atuam no território são as entidades que a gente precisa empoderar. Então, a gente não quer passar por cima da atuação de uma pequena organização social que atua dentro de uma comunidade. A gente quer ajudar a atuação dela. Então, a gente entrega para essas entidades e essas entidades fazem a sua distribuição local. A gente entende que, dessa forma, a gente reforça a sociedade civil como um todo, sem passar por cima dessas entidades. Muito bem. Lembrando, em São Paulo, as organizações que vocês atuam diretamente, você lembra? João, estamos a 5 minutos. Tá, temos centenas de entidades só em São Paulo. Só no Rio de Janeiro temos quase 500, só no Rio de Janeiro. Então, se você, ouvinte, tem algum vizinho, algum amigo, ou eu assim mesmo, precisar de cesta básica, procure as organizações que atuam no terceiro setor da sua região, da sua cidade, e, claro, se candidate a receber uma cesta básica da Ação da Cidadania. Exato. 5 minutos. Obrigado, Franklin. Tinha muita coisa para conversar com os nossos dois convidados, mas eu queria suas conclusões finais, Raimundo. É uma coisa importante. O Kiko falou, assinou com a possibilidade de uma mudança cultural. Claro que com pressão internacional. Ou seja, se você não fizer isso, você vai perder o investimento internacional. Mas é uma mudança. E a gente precisa de mudança no país. O que de mais importante você gostaria, em 1 minuto, deixar registrado de mais uma participação sua no nosso programa, Raimundo? De fato, Joel, a vontade que dá é agora de continuar a conversa com o Kiko e responder e colocar outras coisas. Eu vou destacar apenas um dado que eu estava com ele guardado aqui, e como não surgiu a oportunidade, eu acho que a gente não pode sair esse fenômeno, porque 3 em cada 4 domicílios que estavam em situação de fome no país tinha como chefe de domicílio uma pessoa preta ou parda, né? E 65% de todos os domicílios em risco de fome. Então, num mundo e num país caracterizado pela opressão e dominação racial e de gênero, né, a gente não tem, mesmo com a promulgação de direitos iguais nas constituições, a gente não tem um mundo onde as oportunidades ou o nosso mérito determina como a gente vai satisfazer as nossas necessidades. Na verdade, as nossas oportunidades são determinadas pela raça e pelo gênero. Há uma inversão, né? Inversão responsável. Ou seja, a fome no Brasil tem cor, né? Tem cor, tem gênero, né? Ela tem localização espacial. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque esse é um debate que tem crescido bastante, que eu acho que ele tem que atravessar as nossas análises sobre a fome, que é como as mulheres e a população preta, parda e indígena nesse país sofrem desproporcionalmente com esse fenômeno. Agradeço a participação. Nós que agradecemos a sua presença novamente. Kiko, suas considerações finais, o que mais importante você gostaria de deixar registrado em 1 minuto? Bom, primeiro agradecer muito o convite, é sempre um prazer debater esse tema, acho que a gente tem que debater ele muito mais e trazer isso muito para continuidade aí das ações aí da sociedade civil para os próximos anos. A segurança alimentar tem sido esquecida nos últimos anos, e eu acho que é um tema que a gente tem que debater e trazer ele muito para a realidade do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Sem atuação, sem política pública e sem atuação da sociedade civil, nada vai mudar. Então, a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa lutar por isso e fazer o mais rápido possível, porque quem tem fome tem pressa. Considerações finais suas, Frank Valverde. O combate da fome é uma obrigação de todos nós. Não é só de um grupo, de uma só instituição. Todos temos que estar engajados no combate à fome no país. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de José Raimundo Souza Ribeiro Júnior, doutor em Sociologia Humana pela Universidade de São Paulo, professor visitante do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo. Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, organização que atua no combate à fome no Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor,
sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.